Esse agente, que a gente chama artista, ele é melhor definido não pela gente, mas pelo outro, né? Pelos outros que identificam algo nesse gesto nosso, e que é sempre um gesto de risco, não é? Então, eu penso esse lugar do artista como um lugar de invenção de si, é um lugar de radical, na verdade, desconhecimento, né? A gente se lança nesse lugar em busca de algum tipo de retorno nesse sentido de um lance em que a gente se reinventa exatamente na medida que a gente produz os trabalhos. O que eu posso dizer é que me interessa esse lugar do artista como um agente que se constrói além do mero produtor de obras de arte, né? Eu acho que produzir obras de arte é parte desse processo, mas não é o único gesto, né, que esse agente faz. Esse lugar do artista é um lugar de reinvenção, que é um lugar de articulação coletiva, né? Esse início dos 80 realmente foi marcado pela minha parceria com o Alexandre da Costa, né, na dupla especializada. A gente começou em 81. Nesse momento, a gente percebia o circuito de arte, como a gente dizia, fechado para os jovens artistas. A gente era muito novo, né? Eu vejo esse momento dos anos 80 muito particular, porque esse momento reivindicou que os jovens se lançassem publicamente, justamente porque era um período de abertura e as gerações anteriores foram muito marcadas pela ditadura, pelos anos de chumbo. Isso deixou traumas, deixou marcas muito pesadas em todo mundo. Nós também pegamos uma parte disso na nossa infância e juventude, mas os nossos 20 anos já foram vividos no momento da abertura. Então, eu percebi uma demanda muito grande, um interesse muito grande para que esses jovens fossem reconquistando os espaços públicos perdidos na época da ditadura. Então, a dupla especializada, os Seis Mãos, fizeram isso, né? Eu entendo. Se lançaram de modo muito voraz, de certa maneira, nessa esfera pública e foi exercendo um certo aprendizado em público, né? Que não era apenas no campo das artes visuais no sentido fechado da palavra, né? A gente também foi capturado nesse momento pela indústria cultural, pela música, pelo cinema. Isso marcou minha produção, porque em nenhum momento eu me senti satisfeito em atuar no campo das artes apenas, vamos dizer assim, no campo da pintura, como a maioria dos meus colegas de geração fez, né? Quer dizer, buscou esse meio de trabalho e buscou uma inserção no circuito através desse meio. E para mim e para os meus colegas, esses que eu mencionei, alguns outros que eu vim a conhecer, como Alex Hamburger, a Márcia X, a Embere César, Maurício Ruiz, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, nos interessava esse leque mais amplo de experimentações, né? Porque exatamente o circuito de arte parecia muito pequeno frente a todas essas possibilidades muito mais abertas e interessantes que a indústria cultural também prometia, né? Então, eu entendo que minha prática foi mesmo um alinhavo desses diferentes territórios e descobrindo como articular uma poética de trabalho, um lugar como artista, é uma imagem do artista nesses entrecruzamentos, né? Tanto individual como coletivo e dentro do campo da arte e também nas suas bordas. O artista solitário é um fetiche, não é? Não existe esse personagem. Ninguém vira artista sozinho. Você faz parte de um coletivo, de um grupo, sempre. Não só com colegas com quem você conversa e troca, mas também com todos aqueles que veem no seu trabalho algum lugar de interesse e que destacam essas ações como momentos assim com alguma relevância. Então, o curioso é que o mercado ou outras instâncias de fetichização ficam isolando esse artista, né, no nome, no rosto, ou nisso ou naquilo. Mas, de maneira alguma, se trata de um personagem solitário, né? Para mim isso é muito importante porque o meu processo foi sempre marcado por situações de duo, de trio, de coletivo, né, de grupo, e isso é bastante relevante até para entender o meu trabalho. Quando eu falo da dupla especializada, a gente buscava uma inserção no circuito de arte, né, como jovens artistas. A gente buscou primeiro realizar cartazes, ou seja, algo impresso e multiplicado com grandes tiragens e que a gente colava nas ruas, como se fossem grafites impressos. Isso nos conduziu a um momento mais determinante desse cartaz, em que os cartazes foram ficando cada vez mais definidos, e em 84 a gente fez o que a gente chama de cartaz conceitual e Filipeta Manifesto. A gente colou nas ruas os nossos nomes, dizendo Alexandre da Costa, Ricardo Basbal, artistas plásticos. E distribuímos um panfleto em que a gente trazia algumas questões sobre essa relação entre arte e mercado. E, inclusive, mencionando trabalhos nossos de performance que a gente já realizava, trabalhos dos Seis Mãos, mas, sobretudo, abrindo uma questão sobre exatamente todo esse aparato de legitimação que constrói e hierarquiza os artistas em relação às instâncias de consumo. Então, a gente quis, vamos dizer assim, abrir
precocemente, né, digo, entre os jovens artistas, uma discussão sobre a nova economia do circuito que se organizava a partir da abertura política e a partir da economia neoliberal. Então, a gente se lançar nas ruas apenas como artistas, de modo geral, né, artistas em geral, artistas especializados em quê, né, a grande pergunta. Isso foi muito, muito relevante, sobretudo quando a gente pensa que esse ano foi o ano da geração 80 também. Então, do mesmo momento que os nossos colegas jovens artistas estavam sendo capturados por essa nova estrutura de mercado, a gente estava perguntando que estrutura era essa e reorganizando o nosso trabalho em relação a isso. Na exposição, a gente vai ter reproduzido um dos nossos cartazes e esse panfleto. O trabalho do olho é o trabalho com o qual eu participei da exposição Geração 80. Eu criei uma marca, né, uma imagem visual simples e de memorização muito direta, né, que esteve presente na exposição do Parque Lage sob a forma de adesivos. Esses adesivos eles estavam numa sala, que eu tinha alguns trabalhos, alguns objetos adesivados com esses olhos, e ao mesmo tempo espalhados pelo parque. E também esses adesivos podiam ser comprados por quem tivesse interesse, quando comprava o catálogo, a revista catálogo, né, podia levar esses adesivos e colar onde quisesse, né? Então também é um trabalho que demanda, né, essa questão participativa, vamos dizer assim, né? Quer dizer, essa colagem que eu não controlo totalmente. O grupo 3 Nós Três, de São Paulo, né, Mário Ramiro, o Dinilson Júnior e Rafael França, organizou uma linha do tempo de intervenções urbanas que eles consideravam relevantes na arte brasileira. E essa linha do tempo termina com esse meu trabalho do olho, exatamente essa imagem do olho na torre da Unicamp. Houve ali uma intervenção de grande escala, pública, que não era apenas visual, mas foi também sonora, foi também performativa, né? Então eu entendo que essa referência do 3 Nós Três, ela indica a relevância desse trabalho, quer dizer, apontar por questões da sociedade de controle, da comunicação de massa, da indústria cultural, da ideia de uma certa oralidade, né, de segunda ordem, vamos dizer assim, que os meios de comunicação produzem, né, fazendo coisas serem repetidas para além da sua presença imediata. Então, os anos 80 para mim são fortemente marcados pela atuação da dupla, pelo olho, por performances em geral, pelo grupo Seis Mãos e pelo grupo A Moreninha também.